Grande FM Rural, o podcast do produtor, aqui na Grande FM. Olá, estamos chegando com o nosso podcast Grande FM Rural. Vamos falar sobre a ameaça da gripe aviária na América do Sul. Recentemente, temos visto um aumento no número de casos de gripe aviária em países da região, fato que já preocupa os produtores aqui no Brasil. Essa doença, altamente contagiosa, é causada por um vírus que afeta principalmente as aves, mas que também pode infectar seres humanos, causando sintomas graves e até mesmo morte. Com a preocupação crescente sobre a propagação da gripe aviária, é importante entendermos os riscos envolvidos e o que podemos fazer para nos proteger. Nesse podcast, vamos explorar as últimas notícias sobre a gripe aviária na América do Sul, os sintomas, os tratamentos da doença, as medidas preventivas que podem ser tomadas e muito mais. Então, se você quer estar atualizado sobre a ameaça da gripe aviária na região, fique ligado nesse episódio do nosso podcast Grande FM Rural. Gripe aviária, a ameaça que volta a rondar a América do Sul, que está entrando no ar, e desejamos que você aproveite de forma significativa nosso conteúdo. Grande FM Rural, ao lado do produtor. A gripe aviária é uma doença que tem sido conhecida por décadas, mas foi apenas em 1997 que o primeiro surto da gripe aviária altamente patogênica foi registrado em humanos. Esse surto ocorreu em Hong Kong, onde foram registrados 18 casos de gripe aviária em seres humanos, dos quais 6 foram fatais. Desde então, a gripe aviária tem sido uma preocupação constante em todo o mundo. Em 2004, a doença se espalhou para a Europa, causando a morte de aves em vários países. Em 2005, um surto de gripe aviária altamente patogênica atingiu a Ásia e a Europa, resultando em um grande número de mortes de aves e um número significativo de casos em humanos. As autoridades de saúde em todo o mundo têm tomado medidas para prevenir a propagação da gripe aviária, incluindo o monitoramento e a quarentena de aves infectadas, a restrição do transporte de aves, o controle de fronteiras e a vacinação em massa de aves. Além disso, as autoridades têm trabalhado para educar o público sobre a gripe aviária e as medidas que podem ser tomadas para se proteger contra a doença. Vamos trazer agora a fala do pesquisador André Vilarim Nunes, professor da USP de São Paulo, nos explicando de forma simples o que é a gripe aviária. A gripe aviária é uma doença contagiosa causada por várias estirpes do vírus da influenza, gripe tipo A, sendo a H5N1, o motivo de grande preocupação para a saúde humana. Esse vírus infecta aves, em casos bem menores frequentes, suínos e seres humanos. E mais recentemente, ocorreram casos na Holanda, na Bélgica, Chile, Estados Unidos, Canadá, China, Japão, Tailândia e Filipinas, pouco no Vietnã, Cazaquistão e Rússia. Nas aves, essa gripe é fatal, podendo ir ao óbito no mesmo dia em que os primeiros sintomas aparecem. Apatia, dificuldades respiratórias, penas erriçadas e queda na produção de ovos são alguns desses. Geralmente, as aves migratórias disseminam o vírus entre as criações de aves domésticas, adoecendo-as. Os casos de gripe aviária na América do Sul têm deixado o Brasil todo em alerta. O Paraná está reforçando os treinamentos para os profissionais e também que a Associação Brasileira de Proteína Animal pediu o fim da visita nas granjas. Mas os casos continuam crescendo. Para se ter uma ideia, o Chile encerrou 2022 registrando 6 casos de gripe aviária no país, isto em pouco mais de 2 semanas. O primeiro caso no país foi detectado na região de Arica, fronteira com o Peru e Bolívia, e foi confirmado pelo ministro da Agricultura chileno, no dia 7 de dezembro de 2022. Exatamente uma semana depois, em 14 de dezembro, foram 2 novas detecções, em Iquique e Antofagasta. O quarto caso, noticiado em 18 de dezembro, deixou claro que o surto se deslocava em direção ao sul do país. Todos os casos registrados têm a mesma característica. Ocorreram na costa do Pacífico, envolveram exclusivamente pelicanos e foram registrados em regiões de baixa densidade avícola. Mas o sistema de vigilância chileno continua alerta e operando a todo vapor. Com isso, são agora 7 os países próximos ao Brasil que confirmaram a presença do vírus, sendo Panamá, Chile, México, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela.
Luizinho Caron, pesquisador da Embrapa Suínos e Aves, nos fala agora qual é o nível de alerta ou preocupação que se deve ter neste momento de aumento de casos em países vizinhos ao Brasil. Assim, ele aumenta evidentemente como o aumento de países ou de regiões positivas para o vírus. Isso certamente aumenta um pouco o risco. No entanto, a gente tem que ressaltar que nós temos aí a floresta amazônica, né, que é uma grande barreira aí entre nós, né, e esses países aí onde estão presentes esses surtos. Claro que o vírus tem se disseminado aí pelas aves migratórias. Temos no Brasil 3 principais rotas, né? Uma é a litorânea, né, que percorre todo o nosso litoral, né? E seguindo aí pelo Uruguai, Argentina, o litoral até a Antártida. Uma outra rota mais que desce pelo centro do país, né? E uma outra mais ao oeste, bem ao oeste do Brasil, onde temos os corpos d'água, como o Pantanal, como as lagoas no litoral, então onde essas aves migratórias param para fazer o seu pouso e fazer o seu descanso e se alimentar e permanecer por algum tempo para continuar a sua viagem. Então, na volta desses locais que é uma zona de maior preocupação. E este ano, o Ministério da Agricultura do Brasil mudou a sua legislação na busca ativa, né, por influenza, para fazer o diagnóstico em aves domésticas, né, criadas soltas, ou as aves caipiras, na volta dessas regiões aí de maior preocupação, nesses lagos e lagoas, para justamente detectar de forma precoce, né, a possibilidade de que um vírus influenza de alta virulência estivesse aí no nosso país. Então, uma estratégia bastante assertiva, e ela deve dar resultados aí, então, o Ministério procurando aí se antever, né, a chegada do vírus. As medidas de biossegurança são extremamente importantes no combate à gripe aviária, pois ajudam a prevenir a disseminação do vírus entre as aves e entre as pessoas que têm contato com elas. Algumas medidas de biossegurança que podem ajudar a prevenir a disseminação do vírus da gripe aviária incluem: restringir o acesso de pessoas e veículos aos locais onde as aves são mantidas, isolar as aves doentes ou suspeitas de estarem doentes, manter as instalações e equipamentos limpos e desinfetados, controlar o movimento das aves dentro e fora das instalações, usar equipamentos de proteção pessoal adequados, como luvas, aventais e máscaras ao trabalhar com aves, monitorar a saúde das aves regularmente. Além disso, é importante que as autoridades de saúde pública estejam preparadas para lidar com o surto de gripe aviária, fornecendo informações atualizadas sobre a situação, oferecendo testes e tratamento para pessoas que possam ter sido expostas ao vírus e coordenando esforços para controlar a disseminação da doença. Em resumo, as medidas de biossegurança são essenciais para prevenir e controlar a disseminação da gripe aviária e devem ser adotadas por todos os envolvidos no cuidado e manejo das aves. Ouça o que diz a respeito deste assunto o consultor da Agro Itaú BBA, César Castro Alves. Na questão da gripe aviária, nós temos observado uma aproximação cada vez maior dos casos que têm ocorrido no mundo agora em países vizinhos. Isso traz uma grande preocupação, dado que tem aumentado o número de casos, né, a maior parte envolvendo aves migratórias, né, que fazem as rotas migratórias. O Brasil está fora dessas rotas, mas nós nunca tivemos, né, a doença tão próximo. Isso é bastante preocupante. Caso consigamos manter o país isolado, isso tende a ser muito positivo, porque o Brasil tem uma grande capilaridade nas exportações, exporta para muitos destinos e tem capturado boas oportunidades em função desse avanço muito expressivo da gripe aviária no mundo todo. Entretanto, caso tenhamos eventualmente focos aqui no Brasil, o cenário fica muito mais incerto, porque nós nunca vivenciamos isso. É possível que possa ser regionalizado, eventualmente, caso tenhamos problemas, mas não sabemos. Então, é muito importante um reforço das fronteiras para que a gente consiga
nos manter protegidos, né, e principalmente os grandes centros de produção protegidos nesse contexto global que é bastante preocupante e tem colocado as autoridades aqui sob alerta. Se a gripe aviária chegasse ao Brasil, seria necessário adotar medidas rigorosas de vigilância epidemiológica e biossegurança para prevenir e controlar a disseminação do vírus. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e o Ministério da Saúde já têm planos de contingência para lidar com casos de gripe aviária no Brasil, e as autoridades de saúde estariam preparadas para responder rapidamente a qualquer surto. Mas precisamos entender, se esse vírus chegar ao Brasil, que efeitos a gente vai ver na avicultura, no setor de proteína animal e muito mais. Por isso, vamos ouvir o que diz uma autoridade no assunto, o Ricardo Santin, que é presidente da Associação Brasileira de Saúde Animal, que começa falando de como a indústria está se preparando para possíveis casos da gripe aviária aqui no Brasil. Bem, nós já vemos nos preparando há muito tempo, Kelly. As empresas já teve 2 ou 3 grandes episódios de influenza aviária, inclusive que chegou no Chile, e o Brasil conseguiu resistir. Por quê? Porque tem biosseguridade, tem cuidados nas plantas e tem cuidado com a produção. Agora, é importante lembrar para o nosso ouvinte, espectador, de que esses casos que aconteceram no Uruguai e na Argentina, que são os mais próximos, no Uruguai foi um cisne de pescoço negro e na Argentina um biguá. São aves selvagens, aves silvestres, que tem poucos inclusive aqui no Brasil. E elas estão longe da produção comercial. O Brasil está preparado porque tem biosseguridade e cuida da segurança dos seus alimentos. E é isso que nós estamos cuidando. É importante lembrar também, Kelly, se você me permite, que essa doença é uma doença das aves, não é das pessoas. Conforme a fala de Ricardo Santin, caso a gripe aviária chegue ao Brasil, as autoridades de saúde estarão preparadas para lidar com a situação e tomar as medidas necessárias para proteger a população e prevenir a disseminação do vírus. E para isso, um plano de ação deve ser colocado em prática. E é sobre isso que ele fala agora. O plano é o Plano Nacional de Vigilância de Saúde Avícola que temos hoje no Ministério da Agricultura. As empresas têm o seu plano, a BPA tem dentro do GPIA, que é um Grupo Especial de Prevenção à Influenza Aviária, tem um planejamento que está mapeando todos os riscos. Importante também para o nosso espectador saber de que essas doenças, quando estão nas aves selvagens, estão muito longe da produção comercial. O que pode ter de efeito é ter menor oferta de produto para o consumidor. Agora, o produto que vai para o consumidor, ele é seguro, ele é possivelmente, assim, continua com a mesma qualidade de sempre. Ele é possivelmente tão seguro como sempre foi. Não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Grande FM Rural, o campo em destaque. E assim chegamos ao final desse podcast em que falamos sobre o assunto de casos de gripe aviária na América do Sul e os possíveis riscos para o Brasil. Ficou claro que as autoridades de saúde do país estão preparadas para lidar com a situação caso o vírus chegue aqui. Embora seja importante estarmos atentos e tomar medidas de prevenção necessárias, é importante lembrar que mesmo que a gripe aviária chegue ao Brasil, ela não oferece risco à população em geral. Os cuidados com a higiene pessoal e a alimentação segura devem ser tomados sempre, independentemente da presença da doença. No entanto, é preciso que todos estejam preparados e conscientes sobre os riscos da doença para as aves. E para isso, as medidas de biossegurança e de vigilância epidemiológica devem ser rigorosamente adotadas. Esse foi o podcast Grande FM Rural de hoje, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado do conteúdo de hoje e em breve novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Grande FM Rural, o podcast do produtor. Aqui, na Grande FM.